E aí, pessoal, tô aqui, tô de óculos escuros, vocês vão entender já já por que eu tô de óculos escuros, mas é só pra gente começar essa live especial. O dono do óculos tá aqui comigo, por isso que eu comecei de óculos escuros, foi um presente que eu recebi antes mesmo de começar a live. Então, hã? Não, tem aqui, eu vou mostrar, é personalizado, ó. Não dá pra ver não, mas depois eu mostro pra vocês, tá? Eu vou fazer questão de postar depois pra mostrar. Então, o presente que eu recebi antes mesmo de começar a live, um convidado mais do que especial, um cara que eu conheço há muitos anos, mas eu conheço ele mais como admirador. Quando comecei a conhecê-lo, porque ele já era famoso, já era um atleta famoso, e eu fui atrás dele, e a gente recebeu uma assessoria muito importante para começar nos esportes, para começar nas corridas. Ele já era realmente um grande corredor, continua sendo uma referência aqui no estado como um corredor, como atleta, como professor, como coach. E aí eu trouxe ele aqui para vocês conhecerem um pouquinho da história da pessoa, porque ele também é um grande cara, uma grande pessoa, um coração gigante. E eu quero que vocês conheçam um pouquinho do meu querido amigo Plauto Holanda. E aí, Plauto, tranquilo? Tranquilo demais, né? Aqui é muito chique para mim ainda acostumar, televisão ali, câmera aqui. Nada. Mas já aprendi que a câmera daqui é a que eu olho para a galera. Então, boa tarde aqui, né? A gente está numa tarde, mas eu fico honrado de estar aqui e poder contribuir, conversar e às vezes quebrar muitos mitos, né? Que a gente teve a ideia de vir para cá exatamente por uma conversa num grupo de atletas, né, sobre alguns temas técnicos, né, da corrida, da alimentação, do atleta. E aqui a gente está aqui para bater esse papo, né? Vamos tocar o barco aí no que você quiser saber de corrida, do que a gente vai fazer. Você falou aí o atleta, mas hoje eu estou mais focado no treinador, né? O treinador Plauto Holanda está tentando se sobressair hoje mais, porque o atleta já tá passando de um tempo, né? Eu estou tirando aquele foco da competitividade muito forte, estou com as filhas, estou querendo curtir, explorar de novo, voltar lá para a essência, né? Que aí a gente pode falar da essência depois aqui, que é explorar novos ambientes, novas corridas, conhecer novos lugares. Que legal. Pessoal, só para vocês entenderem, o Plauto vai contar um pouquinho da trajetória dele. Realmente, o Plauto agora está muito dedicado como treinador, eu tenho acompanhado muito esse grupo. Aliás, vou contar para vocês, eu tô lá escondido nesse grupo. Eu fui aluno do Plauto há alguns anos atrás, porque ele já era treinador, apesar de nessa época ele ainda correr muito, competir muito, ganhar muitas competições, ele tinha um grupo de alunos, né? E aí eu era aluno. E aí quando a gente deixou de ser aluno porque eu não consegui mais correr, não sei o que aconteceu, que a gente parou de correr essas corridas em uma época. E eu fiquei caladinho lá, falei, não vou falar nada até ele esquecer que eu tô aqui. Mas aí de vez em quando rolam uns temas lá dentro do grupo, junto com os atletas, e aí acho que ele entendeu que eu poderia contribuir, né? E aí eu continuei lá no grupo. Mas, pessoal, a gente vai falar aqui só para vocês conhecerem um pouquinho dele como atleta, ele vai falar quem é o Plauto Holanda, e depois a gente vai entrar nesses temas que é polêmicos, que ele fala, não são tão polêmicos assim, mas é que gera discussões que às vezes cada um fica defendendo um ponto de vista. E a nossa ideia aqui como um contribuinte, né, porque a rede social é uma escola, hoje a gente pode usá-la como educação. Então, a nossa ideia é abrir mais a mente das pessoas para que tenham outros pontos de vistas. E aí a gente vai falar sobre vários temas aqui. O que motivou esse encontro aqui hoje foi uma discussão sobre cãibra. O Plauto postou ontem um vídeo na rede social dele sobre cãibras. Depois vocês também vão visitar a rede lá, a gente vai colocar aqui embaixo o endereço da rede social dele. Olha lá, já está aqui, ó. Ali, ó. Ali, desse lado. Já está aqui o Plauto Holanda para vocês visitarem, mas a gente vai conhecer primeiro quem é o Plauto Holanda e o que ele vai agregar bastante para a gente aqui hoje sobre esporte de forma geral. Ele fala que tá lá só caladinho, mas eu até indiquei já alunos, né? Eu acho que já foram pacientes dele e os caras mesmo pedem, né? Doutor Adriano, fala aí a tua. Então, os alunos mesmo que também conhecem, sabem do conhecimento do Adriano, pedem para ele falar lá sobre os temas que a gente debate às vezes. Então, é muito bom porque são pontos de vista. A minha visão de treinador e de esportista é uma, a visão dele como médico já é outra, mas também sendo atleta. Então, eu sempre gosto dessa discussão, inclusive do cara que não tem nada a ver com a área, mas é um atleta, um praticante que solta ali às vezes um ponto de vista e enriquece demais o debate, né? Eu tenho alunos, o pessoal tem quebrando logo os mitos aqui. O pessoal diz, você é o treinador dos ultras, o treinador dos caras que correm longa distância. Não, gente.
eu digo também, né? Porque eu treino muita gente, eu acho que 70%, a maioria são corredores normais, digamos assim. A turma que treina para meias maratonas e até menos, 5, 10 meia maratonas. Né? Uma pequena parcela já vai de maratona para ultramaratona. Então, a gente tem senhorinhas lá que a gente treina, a gente tem senhoronas, que é a que eu postei hoje, o tema de hoje a gente pode falar, que é a longevidade, pessoas com mais idade que conseguem correr e fazer atividade física com uma boa performance. Então, o treinador Plauto Holanda é esse cara que gosta do desafio de pegar aquela pessoa e tentar levá-la ao seu objetivo, né? Então, basicamente, eu gosto de me intitular como falei um monte de coisa para começar quem eu sou, mas eu gosto de me intitular como um aventureiro, um desbravador, um cara que gosta muito de desafio no sentido geral. Tanto o desafio de estar ali tentando treinar e mudar, né, a realidade daquela pessoa, quanto um desafio pessoal de conquistar uma distância nova, uma prova. O meu desafio não é por competição, Adriano. Eu quero correr essa prova, Eu tive fases que a minha paixão era atingir aquelas provas, né? Que foi a Ultra Trail do Mont Blanc, por exemplo, foi um dos grandes sonhos da minha vida. É uma das maiores provas de trail, de trilha do mundo, né? E consegui a Patagonia Run, né? Que você vai aí em abril. Tive lá exatos 10 anos atrás, em 2013. Então, assim, foram sonhos, mas que depois os sonhos vão se adaptando à sua realidade. Então, hoje, eu sou um cara que tenho muito desejo de trazer minhas filhas, por exemplo, para o esporte, de fazê-las conhecer a realidade, essa realidade de desbravar situações novas, né? Eu tenho um desejo de fazer travessias e situações, de criar situações de desafio para mim mesmo que independem de corrida, formalmente, né? Que foi o desafio que eu tentei de atravessar a costa leste do Ceará correndo. São 200 quilômetros e eu queria fazer de uma forma ininterrupta, direto, né? A gente teve que interromper ali por uma situação delicada de segurança, né? Não foi nem muito o fator físico. E aí, logo eu tive lesão, parei um pouco, reduzi um pouco, né? A pubalgia veio aqui e agora eu estou retomando, né? E aí retomando também as ideias de sonho, né? As ideias de ir para cima, de desbravar novas aventuras. Então, o Plauto Holanda é esse treinador, né, apaixonado por desbravar, né, desbravar aventuras aí. Eu acho que a gente coincide um monte de ideias, a gente coincide muito no quesito de querer agora ver os filhos, né, disputando. Eu lembro que em março do ano passado eu tava com uma lesão na lombar. Faltava 20, 30 dias, eu acho, para a prova da Patagônia. E aí eu encontrei com o Plauto, eu tenho essa foto. O Plauto colocando as meninas dela para correr, lembra no parque? As meninas correndo. Então é legal, é uma cena linda de você ver, né? Um cara que tem todo um histórico de corredor, de atleta. E depois ele passando isso para as próximas gerações. Então eu acho muito legal. Os meus filhos são maiores, meus filhos já são criados, né? São os meus corredores lá. Mas a nossa ideia, por isso que eu falo que a gente coincide. O TMB é um sonho meu, talvez não como atleta, mas de chegar a esse nível com algum atleta meu ou com alguma pessoa que eu possa estar acompanhando. A gente vai ter uma versão agora em Paraty, em setembro. Paraty, a gente já tem atleta inscrito lá. Então a nossa ideia é ir com uma equipe também para Paraty, que já é o primeiro passo para a realização de talvez esse sonho. Mas a ideia é essa, conhecer lugares. Hoje o esporte, se a gente entender, Plauto, ele mais do que tirar uma pessoa de uma situação ruim, mais do que ele canalizar os pensamentos para uma certa pessoa, é talvez mostrar para essa pessoa que existe uma vida muito maior do que simplesmente aquela que ele está vivendo o tempo todo. Às vezes ele está repetindo ano tras ano e chamando aquilo de vida, quando na verdade ele pode abrir novos horizontes simplesmente porque ele quer se desafiar ou ele precisa se desafiar. Cara, perfeito isso daí, porque é algo que, a partir desse ponto, que eu tenho o desejo de empurrar minhas filhas para isso, né? Sabendo que dessa realidade que o esporte pode oferecer para a vida delas. Elas vão ter mais autonomia, senso de coragem, né? Vencendo situações ali difíceis e buscando soluções, né? O esporte em si, não falo só a corrida, sendo dado, oferecido a uma criança, a um jovem, vai gerando uma cadeia de coisas, sem falar na experiência de vida, você levar ela para ambientes diferentes, lugares de natureza diferente, conhecer pessoas diferentes,
né? Então se socializar, isso é fantástico, né? O esporte e da mais básica, baixa idade até a idade mais, porque, como eu disse, né? O que eu falei hoje no tema lá no Instagram foi sobre o esporte em idades mais avançadas. Porque muita gente diz, eu já estou tarde, já estou velho para começar, não vou mais fazer. Não existe isso. Não existe. Né? Você começar uma atividade nova, começar um desafio novo, abre ali a tua cabeça, o teu emocional, tudo vai melhorar, porque tu está buscando algo novo e alimentando-se de novas sensações. Então, devido a isso que eu, tanto com minhas filhas, quanto com os atletas, quanto com todo mundo, você vê que eu sou meio que um motivador, um coach motivador, às vezes no Instagram ali, porque eu busco também empurrar as pessoas para que elas, a partir da corrida, elas fiquem felizes. Eu procurando o óculos aqui, mas tá aqui, ó, correr para viver. Tem escrito aqui, é uma hashtag que eu criei há alguns anos, que é basicamente para que a turma entenda que a corrida é muito mais do que só a questão fisiológica, a questão de aumento de performance, de pace, né? É uma questão que lhe transpõe para uma vida melhor, para sensações melhores, né? E tu falando das minhas filhas aí que tu viu, foi março do ano passado. Essa mesma prova vai acontecer agora, 12 de março desse ano, e elas duas vão. E eu já vou colocar elas para ir já num outro modo. Ó, você já conhece o caminho, agora vamos fazer melhor, né? Tentar fazê-las correr melhor do que elas correram ano passado, porque agora elas já têm experiência. E um amigo já vai levar o filho de 8 anos para correr junto com ele, exatamente porque viu a gente correndo e disse, vou levar o meu também. Então, você vê que uma coisa já vai levando outros pais a motivarem os filhos a fazerem exercício. Então, é fantástico, né? Essa rotina que a gente faz aí de treinador, mas que a gente bota dentro da corrida, né, a coisa para a vida, né? Não simplesmente ser algo físico, né? Então, isso me deixa muito, muito feliz de ver pessoas saindo de um estado, por exemplo, emocionalmente lá embaixo, indo lá para cima. É isso. Tô usando o óculos dele agora, que agora eu fiquei chique, cara. Eu tô me achando o máximo aqui. Agora tem que correr. Agora eu tenho óculos para correr. Se esse óculos aqui trouxer um pouquinho do que o Plauto consegue correr, rapaz, eu vou estourar lá na Patagônia, mas eu vou usar. Falando do hashtag que a gente tem aqui, Correr para Viver, que eu achei maneiro, muito maneiro. A gente tem um que realmente é muito ligado a isso que você acabou de falar, que é o exemplo arrasta. Então, o que você fez em março do ano passado já arrastou um novo pai para trazer uma nova criança, e assim a gente vai contaminando do bem, né, uma contaminação do bem, de outras pessoas fazerem exatamente o que você fez e foi legal e trouxe para aquela pessoa uma inspiração. Esse nosso trabalho aqui, tanto na internet como divulgador de alguns conteúdos, ou mostrando o nosso treino, eu sempre falo isso para as pessoas que treinam, que fazem o seu treininho, estou começando a treinar agora, posta, já estou num nível mais avançado, posta, porque aquilo não é querendo mostrar-se que está, na verdade é mostrar que ela está evoluindo e que você também pode evoluir. Então eu acho super legal que as pessoas postem os treinos de corrida, de manhã cedo o sol nascendo e a pessoa, já paguei os meus 5 quilômetros, enfim, mostrar treinos incentiva e arrasta como exemplo outras pessoas que talvez nem acreditavam, falar, mas eu não consigo, será que eu consigo? Aquele ali é um atleta, o cara tem um corpo físico já preparado para isso, e não, você consegue através do exemplo, que foi o modelo que você falou aí do pai com o filho, trazer outras pessoas para o esporte, isso é fantástico. Então, bora quebrar logo aí uns mitos, né? Bora! Do 8 e do 80, né? Criança pode fazer atividade física, criança pode correr, no meu caso, né? Corredor, treinador de corrida, né? Criança pode fazer qualquer atividade, desde que seja bem direcionada e dentro da realidade dela, né? E a criança, ela precisa, o treinador, ou quem lida com criança, né, precisa entender que ela é uma criança e que ela está ali querendo brincar, se divertir. Então, eu acho que a questão é só essa, é você saber dar na medida daquela pessoa, daquela criança. Da mesma forma, uma pessoa de mais idade, né? A gente sabe que a pessoa com mais idade, ela tem suas limitações. Então, a gente tem que entender que para aquele tipo de público, você pode oferecer sim qualquer atividade física. Eu vejo na própria beira-mar da gente aqui, grupos e mais grupos de pessoas de todo tipo de idade nas canoas havaianas, remando lá dentro do mar, né, correndo todo tipo de prova, gente fazendo o meio Ironman ali, desde o mais novo até o mais velho, você vê. Então, cara, sendo bem orientado,
A pessoa, adaptando aquilo à realidade dela, dá sim para fazer. O lance é só essa gestão, né? Que para uma criança tem que ter uma pedagogia. Para um adulto que está iniciando é uma pedagogia. Para um adulto mais experiente que quer performance é outra pedagogia. Então, a gente tem simplesmente, como treinador, como orientadores, no caso, um médico, um nutricionista, entender a realidade, né, e oferecer. Então, eu até te pergunto aí, como médico, né, que lida com pessoas mais velhas, principalmente, do que mais com criança, mas tem idade para... De jeito nenhum. Exatamente. Isso aí não é polêmica. Eu acho que é um consenso essa questão de não ter idade, desde que você respeite isso. Uma criancinha, ela quer brincar. É exatamente isso que você falou. Tem que ser lúdico para ela. Ela tem que entender que aquilo talvez vai ser divertido, porque ela ainda não sabe, é o desconhecido para ela, né? O adulto tem discernimento, mas ela não sabe. Vai ser divertido, tem que ser divertido para que ela pegue gosto e execute mais ou menos o que tem que ser feito. Com a criança você não pode cobrar muito, né? Você não pode ir no nível de cobrança. No meu caso não existe treinamento. Lá em casa as crianças elas não treinam. A gente brinca, elas têm as atividades delas na escola, nas escolinhas lá, elas fazem ginástica olímpica, elas fazem basquete, né? Brincam de todo tipo de brincadeira. Então você já vê que há movimento. E desde que nasceram, quem conhece o meu histórico, eu coloco elas em situações de atividade brincando, levo para a praia, corro na praia com elas brincando, subo árvore, desço árvore, todo tipo de atividade que ofereça movimento dentro ali dos cuidados e medidas. Desde que elas aprenderam a andar, eu fiz isso. Então elas já aprenderam a andar aprendendo a correr praticamente, só que brincando. Vai lá, vamos correr com o papai aqui do lado, vamos brincar, vamos de pega-pega, um pega o outro. Sempre fiz isso. Não há treino formal, né, dentro da realidade das minhas filhas. Não, você treina segunda, quarta e sexta, treino assim, treino de tiro, não existe isso para elas. E aí, quando cresceram mais um pouquinho, eu vi, dá para elas fazerem uma atividade de 30 minutos. 30 minutos contínuo dá para fazer, 30 a 40 minutos. Então, distâncias e corridas que ficam em torno desse tempo, né, elas já estão dominando muito bem. E aí, na trilha, se torna mais interessante. Eu levei elas para essas corridas em trilha, porque é o que eu vivencio. E aí na trilha acaba que as pessoas pensam que é mais difícil e torna-se mais fácil, porque anda-se mais, ela presta mais atenção em outras situações, e a gente vai mais andando, trotando, né? E aí passa ali uma atividade de 1 hora, mas, que são as distâncias menores, ali os 5 km elas fazem, né? Na última ela fez em 40 minutos, fez até bem, a Lia fez os 5 km lá em 40 minutos, mesmo na trilha. Então assim, ela já tem um condicionamento físico que desde que nasceram eu coloquei elas na vida do movimento, sem excessos. Eu tenho uma esposa nutricionista, então a gente também tem muito cuidado com a relação alimentar delas, né? As meninas até hoje, a Lia faz 9 anos esse mês, ela não sabe o que é Coca-Cola, o que é refrigerante, muitos alimentos desses que nós... Já vou pegar esse gancho, hein? Que nós consumimos, a gente para elas, a gente evita, né? Pelo menos até tal idade. Quando tiverem adolescente, a gente não controla já tanto. Mas a gente sabe que está formando ali pessoas fisicamente bem e criando uma consciência, né, de que o esporte, o movimento, a saúde é importante para elas. Eu acho que essa polêmica da idade, Plauto, criança pode ou não pode, eu acho que começou com a questão da musculação, porque os pais queriam que as crianças, adolescente ou início da adolescência, fizessem musculação, e aí surgiu algumas coisas que fariam mal e tal, e hoje a gente sabe que se for bem assessorado, isso vai ajudar a evolução do jovem. Então não existe contraindicação em relação à idade. Eu comecei a malhar com 12 anos. 12 anos eu estava dentro de uma academia. Você já está bem atualizado, porque eu já tinha passado essa idade e eu sempre escutava que não podia, que criança não podia. Mas é isso. São mitos que vão passando de um para o outro, e que a ideia nossa aqui hoje é falar sobre vários. Eu vou deixar esse negócio da Coca-Cola mais pro final, porque a gente sabe que tem muito atleta usando, mas a gente vai falar sobre isso, que eu acho legal, a gente falar sobre coisas que despertem curiosidade de saber se está certo ou errado. E a nossa busca aqui não é pelo certo ou pelo errado, é pelo que é ideal para você naquele momento. Tá? Isso abrindo um leque para todas as visões que você pode ter em relação a isso. Tá? Então a gente aqui não está aqui para criticar quem faz, quem não faz. Nossa ideia aqui é realmente mostrar para vocês que existem pontos de vista diferentes, tá bom? Fica à vontade, vamos falar. Então, pode falar. Falando de idades, vamos falar agora dentro da minha praia de corrida, que tu falou, as pessoas, quando veem um adolescente na academia, que realmente era isso, eu passei por isso é novo demais, não sei o quê. Vamos agora pro lado da corrida, né? Que é algo que eu sempre escutei na época da Patagônia lá, 2013, né? 10 anos atrás.
sobre a distância, né? Existe também ainda um preconceito sobre se correr distâncias maiores, né? Para que você corre tudo isso? Por que você corre tanto? Você paga para correr. Essa distância não vai te machucar, né? Então, existe ainda também um fator aí da grande população, inclusive praticantes, inclusive outros professores, né, que lidam com a corrida de uma forma mais primária, né, que eles tratam a corrida dentro daquele perfil apenas clássico, né, falando de distância, né, os 5, 10, 21 e 42. Né? E a gente sabe que hoje, né, as distâncias elas são muito maiores do que isso em muitas corridas. Né? Mas eu queria que o Adriano falasse aí o que é que ele acha clinicamente, né, das corridas mais longas. Não, assim, na verdade, se a gente entender, né, o corpo humano ele vai suportar essas distâncias maiores, como tem sido demonstrado através dos atletas. O que eu acho que é mais importante, pensando na anatomia, pensando na parte saudável da história, é que eu preciso treinar o que eu vou fazer numa prova, por exemplo. O que eu não acho que seja saudável é um atleta dos 42 decidir de repente, como eu faço dessas loucuras, de repente fazer a prova dos 100 milhas. Então ele não está preparado para aquilo. Para essa pessoa, fisiologicamente, vai ser impossível, vai ser muito difícil ou vai trazer transtornos. Agora, uma pessoa que ele vem, através de uma orientação de um professor, ele vem praticando um treinamento pensando nisso. Porque, pessoal, correr, e eu estou aqui com a eminência do Estado aqui para falar isso, correr não é calçar o tênis e sair correndo. Muita gente pode até começar com essa ideia, porque está totalmente sedentário. Mas você avançar exige etapas, né? Que o Plauto sempre prega isso. Eu tenho que fazer um teste com você para ver a sua situação e ver aonde a gente tem um déficit, aonde a gente tem que melhorar. Então você tem uma etapa. Se você está predisposto a correr a 100 milhas, 160 quilômetros, daqui, sei lá, 2 anos, você vai se preparar e o seu corpo vai melhorar o funcionamento dele para que você execute essa prova sem danos. É diferente de você, por algum motivo inerente à situação que você possa resolver, decida correr 160. Você vai lesionar, você vai ter problemas fisiológicos, você vai ter uma série de coisas, se você chegar ao final da corrida. Perfeito, né? É o que eu sempre digo para a galera, né? Que a gente tem que respeitar o processo, né? Ter paciência e respeitar o processo. Dentro da realidade moderna hoje, né, se quer tudo muito rápido, né? E o atleta ele está ali também meio que sendo empurrado pelo grupo. Ele está com um monte de amigo que já correm distâncias maiores, ele está ali iniciando e logo, poucos meses depois, ele já quer ir também partir para uma distância. Às vezes até os próprios amigos vai, puxa ele e joga ele para lá. Então a gente sabe que há um processo e simples e claro, e inclusive não precisa nem ser estudioso muito da área para a gente entender que um processo de adaptação leva tempo. Adaptação a tudo, gente. Inclusive em processos de alimentação, de modificação de alimentação, de dietas, de que seja. E no treinamento é a mesma coisa. Você tem que adaptar o seu corpo, que no caso é o que o Adriano acabou de falar. Você vai gradativamente jogando dosagens para que seu corpo se habitue àquilo ali, se adapte em diversas frentes, né? Não é simplesmente a adaptação do condicionamento, né? Para as longas distâncias, quem vai correr longa distância vai entender que vai começar a sofrer de dores nos ombros, dores nas costas, lombar, né? Os pés vão começar a ser muito mais maltratados, né? As unhas vão começar a tender a cair mais, que em corridas 5 e 10 quilômetros quem corre não sabe nem o que é isso. Né? Então, quando você começa aí, e aí você vai para corridas em trilha, em situações de terreno, de areia, de que seja, aí piora mais ainda. Aí você vai para a Patagônia, que tem neve. Hoje já me falaram, ó, o clima aqui vai estar lindo, vai ter neve. Não. Então você tem que se adaptar a correr com bastão, tudo é novidade. Então, roupa diferente, mochila. Mochila. Então existe uma escada, né? Não é porque o cara de 5, não, mas eu consigo, eu sou... Não, tem uma etapa, vamos devagar. Só para que vocês tenham uma ideia, muita gente já deve ter lido o livro Nascidos para Correr, né? O livro que retrata uma tribo de índios mexicanos que correm longuíssimas distâncias. Né? Um jornalista inglês foi lá e relatou, né? Viveu com ele muito tempo lá e relatou muitas coisas. E uma das coisas que ele viu foi que meninas e meninos correm desde idades mais novinhas, ali 12 anos para mais, já estão correndo distâncias longuíssimas e
idosos de 70, 80 anos fazendo 50, 80, 100 quilômetros em disputas, e eles correm com uma sandáliazinha que chamam huaraches, né? E o cara identificou depois que a maioria deles não sofre de dores articulares, dores no joelho, mesmo os mais velhos. Então, o que é que acontece ali com aquele pessoal? Na verdade, há uma adaptação que já vem de geração em geração. Então, eles não são especiais e nem a gente está aquém disso, né? O que a gente tem que entender é que o nosso corpo precisa se adaptar, né? E algumas pessoas vão levar mais tempo para se adaptar a algo. Então, não é a questão de a distância não pode, né? A gente já vê diversas pessoas aí se adaptando muito bem com a corrida e com as distâncias mais longas, né? E não se lesionam, e claro, tem toda uma carga genética, mas se a pessoa respeitar o processo com paciência, ela pode correr, né, dentro de qualquer distância. Quando eu falo qualquer, gente, claro que tudo é finito, né? Não vai existir o corredor infinito. Até tem uns alienígenas aí que correm 5.000 quilômetros, né? Já fiz live com um que ganhou uma prova de 5.000 quilômetros, acreditem, 5.000 quilômetros. Então, assim, existem pessoas que fazem coisas além do ordinário, o extraordinário. Mas dentro da nossa média populacional, todos podem se adaptar a corridas, desde as mais curtas até as mais longas, em várias fases da vida, desde mais jovens até mais velhos, né? Mas respeitando o processo, com certeza você vai ter um ganho e uma longevidade, né? Sem se machucar e conseguindo fazer até muito tempo para frente. Não, é um exemplo muito simples. Eu vou falar um exemplo muito simples agora para você que fala, não, mas eu vou conseguir fazer uma ultra, vou colocar 80 quilômetros. 80 quilômetros demora quanto tempo? Dependendo de uma prova assim de altimetria normal. Quanto tempo demoraria uns 80 quilômetros? Bem, vamos tirar por base a La Mission, que teve ano passado, que foram alguns atletas daqui, né? A Natália foi. Que foi uma das primeiras. Eu fui para a primeira edição da La Mission aqui no Brasil, que foi em 2013 também, 10 anos atrás. E eu levei, na época, 18 horas ali, mais ou menos a 20 horas. horas. E a maioria dos atletas dos normais, né, fica entre isso daí e 24 horas. Os campeões têm 11 horas e meia. Então é isso que eu queria. Eu queria levar as pessoas ao raciocínio do seguinte: uma pessoa comum, ela toma o café da manhã, ela almoça, ela janta, né, ela faz o lanchinho da tarde. A pessoa que está fazendo uma corrida dessa, ela está esse tempo todo só com as paradas que estão previstas, mas ela não tem parada para almoço. Então você que não está adaptado a isso, não tem condição de você fazer essa distância. Eu não tinha noção nenhuma quando eu fiz, né? Eu fui daqui do Nordeste, fui desbravar, né, uma distância com muita altimetria, que a gente não tem nem como imaginar o quanto que sobe aquilo ali. Então foi a prova, quando eu fiz, era 100% autônoma, ou seja, não tinha ponto de apoio nenhum, tive que levar. E aí eu levei batata doce, cozinhei de manhã, acordei bem mais cedo, a largada era 10 da manhã, porque era frio lá na região. E aí eu fiz lá, minha esposa estava grávida de 6 meses, e coloquei as batatas, e eu lembro muito bem ela dizendo, não está refrigerado, isso daqui está dentro de saquinhos, como se fosse aqueles saquinhos de din-din que a gente chama aqui. E aí você vai comendo, mas depois de umas 3 horas, 4 horas, não serve mais, porque está dentro da mochila, né? E aí quando foi com 10 horas, 8 horas de prova, era menos que 10 horas, eu estava com 50K. A minha previsão era terminar a prova em umas 14 horas. O campeão desse ano chegou com 12. Então eu ia terminar não tão ruim, né? Depois ali dos primeiros caras, algumas horas depois, né? Que eu tinha uma velocidade, mas não tinha experiência. E aí eu comi esse negócio com 50 quilômetros e comecei a vomitar o tempo inteiro, né? Eu comi a batata depois de quase umas 10 horas dentro da minha mochila, ela já estava até meio preta, assim. Eu comia as partes que não estavam pretas, mas pegava, estava estragado. Só que eu deu vontade de comer algo salgado, era a única coisa que eu tinha, né? E aí eu passei mal na prova, vomitei até o final, inclusive depois que cruzei o pórtico, né? Vomitei, quiseram me parar na prova, né? Alguns estados, o cara tá aqui passando muito mal, eu dei água para ele assim que bebe, vomita, e deu uma sensação febril. Claro. Eu terminei com uma sensação de febre e vomitando a cada meia hora. Qualquer gole que eu desse de qualquer coisa, água que seja, eu vomitava. O organismo estava de um jeito que... E aquilo você sabe que vai acabando, minando a energia. Você vai vomitando, então vai desidratando e vai... Então eu fui meio que no automático. Eu disse, cara, eu tenho que terminar isso aqui, né? Dentro do tempo, eu estava com muitas horas de gap ali. Eu ia chegar com umas 14 horas mais ou menos. Então 14 para 15 horas era o cálculo que eu fiz, que eu queria fazer aquela prova. E aí cheguei com umas 18, 19, eu acho, 19 horas ali.
Então, assim, mas foi muito sofrido e ali eu já aprendi, né? Que uma prova, numa situação autônoma de montanha, tem que ter muito mais análise, estudo e autoconhecimento do que simplesmente condicionamento. Eu corri muito, treinei muito correndo, mas essas outras partes, né, aí é o que a gente vai aprendendo e hoje a gente consegue passar. Né? Isso não aprende-se em livro de faculdade de educação física não, viu, gente? Não tem livro que ensine isso, não. Não, isso é na vida, isso é na vida. Mas pronto, vamos entrar em mais discussões de temas aqui, porque você já falou uma coisa interessantíssima, que é a alimentação durante o esporte. A gente pode falar de vários esportes aqui, mas você acha que alguma coisa tem que ser mudada, alguma coisa... Fonte de energia. A gente sabe da necessidade ou de carboidratos ou de lipídios, a velocidade de absorção do carboidrato muito maior, a maioria dos atletas usam vários diferentes tipos de carboidratos, diferentes tempos de absorções de carboidratos. Você acha que a gente pode utilizar... Você já teve uma experiência de alimentos. Você acha que a gente pode utilizar da indústria suplementar para favorecer um atleta durante uma prova? Qual a sua opinião em relação à suplementação? Ou se o atleta durante a corrida ele pode, por exemplo, tomar uma Coca-Cola que vai ajudar ele? Eu como sou um cara bem fã da coisa natural não no sentido de que eu queira as coisas naturais somente, mas natural no sentido de cada um ter a liberdade de ir por onde achar que lhe faz melhor, né? O efeito, seja o efeito fisiológico da alimentação, seja o efeito emocional, porque uma Coca-Cola, depois de 50 km corridos lá no Piauí, quando você chega num ponto de apoio que tem uma sombrinha, tem uma coca bem gelada, a sensação é muito mais de prazer do que simplesmente de suplementar, de dar o açúcar e a cafeína da Coca-Cola, né? É aquela sensação de prazer, de beber algo gelado e doce que vai matar uma vontade que você vem ali bebendo só água e às vezes gelzinho, alguma coisa. Então, partindo desse princípio, eu acredito que o ser humano ele se adapte, como eu acabei de dizer, a diversas situações. E cada um tem um tipo de vivência alimentar, né? Tem pessoas que tendem mais a gostar de alimentos mais salgados numa corrida e outros gostam mais dos alimentos doces. Tem gente que não desce aquele gelzinho de carboidrato de jeito nenhum, né? E aí usam outros fatores, usa banana, aquela banana seca, né? Aquela desidratada. Então, outras pessoas já não gostam daquilo. Pessoas usam azeitona. Eu fui salvo numa prova por um colega que estava com a azeitona dentro de saquinhos. Ele disse, cara, eu peguei o vidro, comprei e enchi vários saquinhos com 5 azeitonas e um pouquinho da água em vários saquinhos. Aí eu pegava o saquinho, mordia aqui, abria, ia bebendo a água e ruía a azeitona. Tirava, cuspia o caroço. Ó. Mas ali era a cápsula de sal dele. Já tem atleta que gosta da própria cápsula, do suplemento de cápsula de sal. E aí vai. Então acho que cada um se adapta, né? Eu estava numa situação de prova que eu não levei a cápsula de sal, eu julguei que não precisaria para aquela quantidade. Era uma prova na casa dos 50 quilômetros de areia, de praia, de duna. Né? Pelo tempo ali, duração que ia ser umas 5 horas e pouco, eu achei que eu não precisaria, já tinha me alimentado bem antes. Né? E quando estava bem perto do final, uns 7 quilômetros de completar os 50 e tantos K, eu senti uma tontura que eu vi que não era de carboidrato. Né? E essa autonomia o atleta tem que aprender, né? a entender o que está acontecendo com o corpo dele. Então eu vi que aquilo ali não era a hipoglicemia, não era uma baixa de energia, né, que o corpo dá, mas era uma baixa de pressão. Né? E eu já consigo identificar isso. E eu, poxa, eu não tenho cápsula de sal, como é que eu faço e tal. Aí comentei com um cara que vinha encostando em mim, que eu fui baixando a velocidade. Aí disse, cara, eu tenho essas coisas aqui, essas azeitonas. Eu odeio azeitona, odeio. Sério? Não como em casa, não como em pizza, eu tiro da pizza, eu não gosto daquela azeitona verde. Aí disse, cara, é o único fator salgado que tem aqui. Vai tu mesmo. Cara, mas entrou tão bem, quando eu mordi o saquinho que entrou aquela água salgada, eu mordi a bicha, que eu não gosto do sabor, mas joguei o caroço, engoli, botei a segunda, botei a terceira, que aí entrou fácil. 5 minutos, eu acho que menos que 10 minutos, foi o bastante para eu sentir que mudou. A vista, inclusive, estava turva e melhorou. E nessa melhora, nesses 10 minutos, o cara foi se afastando de mim. Depois eu voltei a ficar bem e a gente estava disputando pódio ali, inclusive. Né? Mas eu não estava nem aí para isso. Mas aí depois eu comecei a me sentir bem e voltei a correr num ritmo mais rápido e passei ele, sei lá, 2 quilômetros, 1 quilômetro da chegada. Né? Que ele, nossa, eu ajudei o cara, eu ia ganhar o pódio dele, aí dei o alimento para o cara tirar o pódio de mim, né?
Mas aí é aquela coisa do esporte que a gente tá vendo um parceiro ali passando necessidade e ajuda. Eu podia passar muito mais mal se eu não tivesse aquilo ali, né? E agradeci muito a ele. Então, eu acho que o alimento é isso. O alimento para o esporte tem que gerar eficiência. Isso eu falei de mim como um atleta, como performance. Agora, outro bojo é o seu, que é clinicamente. Tem pessoas que têm diversos tipos de doença e aí tem que consumir as coisas de acordo com a realidade também de saúde dela. Então não tenho muito... Se o suplemento for a melhor opção para aquela pessoa, tanto para a saúde quanto para a performance, perfeito. Se o suplemento A, B ou C, pode usar. Se é menos carboidrato e mais outro tipo de estratégia de dieta, vai ser melhor para a saúde daquela pessoa, então bora por aqui. Então eu acho que dentro da construção evolutiva do ser humano, ele se adaptou em diversas realidades, né? Você pegar tribos de uma região do mundo e de outra região do mundo, né, se alimentam completamente diferente. Mas você vai ver que ambos têm saúde, ambos têm habilidades físicas e assim vai. Então tem tribos que comem mais carne, né? Que caçam e comem mais a carne. Eu falo de tribo mesmo, de vindo lá de baixo, né? Um indígena que pesca mais, um africano que come mais carnes, esses índios mexicanos que comem mais do trigo, eles são mais do carboidrato mesmo, né? É uma papa de trigo, eles fazem meio que uma papa e vão consumir vão levando na bolsinha aqui fruta e isso aí. Então cada um tem sua e todos têm uma realidade de saúde relativamente bem, de saúde física. Então eu acho que cada um tem que buscar o que lhe dá melhor performance, seja de saúde, seja para o esporte. Mas exatamente isso. Porque é ótima essa colocação sua como atleta também, Plauto, porque começam a engessar os formatos. E isso é ruim. Né? Aí fala, não, é porque tem que ser um carbogel a cada 30 minutos. Só que o cara tem uma quantidade de receptores que talvez ele nem treinou aquela distância, com aquela quantidade de carbogel, e aí depois ele vai ter uma diarreia, ou ele vai ter um problema gastrointestinal e vai atrapalhar a prova dele. E é só o que tem, viu? Somente em prova longa. É só o que tem. Exatamente porque ele fechou a mente dele, ou alguém fechou a mente dele, para que existe outro de absorção mais lenta, que ele possa usar outro. Eu falo suplementação, pessoal, não que eu quero que todo mundo comece a comer pozinho e cápsulas, mas a ideia é de que são substâncias que foram estudadas para dar performance, para dar desempenho, então, que podem favorecer. Todo mundo tem que usar? Não. Mas se você treinou aquilo, você pode executar aquilo. Se você não treinou, e isso eu já escutei, acho que foi de você mesmo, nunca teste nada na prova. Que é o que aconteceu comigo lá na La Mission, né? Fui comer batata, você nunca tinha usado. Então, isso é super importante. Em relação à suplementação, né, o Plauto é um grande exemplo de provas que vai desgastar o corpo, de provas em que você não vai parar para... vou dar uma descansada de 3 horas aqui para continuar. Então, o seu corpo, para ser exigido daquela forma, ele tem que estar treinado para aquela forma, senão vai ser sofrimento. Né? Hidratação, como é que você controla, Plauto, assim, numa prova longa? Você leva ou você usa dos pontos de hidratação? Muito bom falar por 2 pontos aí. Voltando ao que tu falou, né, o nosso corpo ele tem uma capacidade enzimática adaptável, mas cada um tem uma realidade, né, de absorção. Né, e perfeito que você falou, porque muitas provas longas a gente vê muita gente terminando vomitando ou com diarreia. Né, e aí você vai ver a fundo, a pessoa repetiu, aquele gelzinho, talvez ele diminuindo aquela quantidade de carboidrato, ele comendo outra coisa num ponto que ele passou lá para migrar entre alimentos doces e salgados, para dar inclusive uma outra sensação ao organismo. Né? E isso, eu não vou nem para essa área do nutricionista, do que entende da área alimentar, mas o organismo de um corredor de longa distância tem que ser alimentado de um monte de coisa diferente. Se ele ficar repetindo muito uma certa coisa, o organismo satura os receptores. Ele não consegue mais puxar nada dali e a sensação vai ser essa e vai baixar a performance. Mas voltando para a hidratação, né, foi muito bom você falar disso, porque dependendo do tipo de prova, inclusive fiz um vídeo hoje para o pessoal do Desafio Off-Road, que é provas, né, o maior circuito de provas trail que tem no Rio Grande do Norte, Paraíba e região, vai ter aqui também uma etapa. Eles pediram para gravar sobre mochilas. E eu falei exatamente, a mochila de hidratação vai de acordo com a realidade da prova que você vai fazer. Então, falando de hidratação, eu posso fazer uma prova de 100 km totalmente na trilha, como essa La Mission,
e posso fazer uma prova de 100 km num circuito dando voltas, como foi o Mundial que eu fui em Berlim. O Mundial de 100 km era um circuito onde toda a delegação de todos os países tinha a sua barraca e os suplementos de cada atleta com o nome de cada atleta, igual a Fórmula 1. Vai dando volta, passando, eu quero isso agora, eu quero isso agora. A gente entregava na mão e a pessoa ia, e passava, para não parar, né? Era uma competição. E existe, como eu disse, os 100 km dentro de uma trilha, que não tem uma trilha, aí dentro da trilha ainda tem essa realidade, tem a corrida que é totalmente autônoma, que ela não oferece apoio, como a La Mission que eu acabei de dizer que eu fiz. Eu levei na La Mission aqueles tabletezinhos que você joga na água para matar ali né, a sujeira da água. Para purificar a água, né? Digamos assim, porque alguns momentos a água que eu carreguei comigo acabou e eu enchia em riachos que tinha lá. Eu enchia minha garrafinha, enchia a outra, jogava o negocinho dentro, chacoalhava, deixava aqui um tempo correndo para ele derreter, é como se fosse um efervescentezinho, né? Como se fosse uma vitamina C daquelas lá. Né? Eu ia falar sonrisal, mas acho que hoje em dia muita gente sabe nem o que é sonrisal. E aí a água ficava meio com sabor assim, esquisito, mas estava garantido que estava limpo ali para mim, né? Que aquela água não ia me dar nenhum problema. Então, algumas provas que dão essa necessidade de serem autônomas, você não pode calcular muito. Você tem que ser muito mais instintivo, muito mais saber que a cada ciclo de hora ali você tem que estar colocando alguns ml de água para dentro. Por isso que ser nutricionista nessas horas, quando o cara não conhece a realidade de uma prova longa, muito fácil. Olha, a cada 45 minutos você toma 350 ml de água, mais 250 de líquidos de carboidrato, de palatinose. Eu disse, cara, eu estou no meio do mato, no meio da Amazônia, como eu estava. Não dá para fazer isso. Acabou a água, quando você olha assim, você já tomou, porque suei muito na Amazônia. Quando eu percebi, já estava 4 dedinhos de uma das garrafas. Eu disse, nossa, se eu continuar bebendo nessa velocidade, não vai dar. Vou ter que parar em alguma casinha e pedir água pro pessoal. Então, assim, aí você tem que começar a beber menos. E aí, isso vai variar muito, dependendo se a prova... por isso que eu falei, a mochila tem relação com isso, porque se a prova oferece vários pontos de apoio, como uma prova urbana, uma prova de cidade, que você passa a cada 3 quilômetros, tem uma mesa dessa aqui cheia de água, aí você pode calcular muito bem. Eu tomo tanto, a cada 3 ou a cada 6 eu vou tomando, pegando água. Mas dependendo da prova, se ela não oferece ou os pontos de apoio são mais distantes, aí você pode fazer essa gestão de cálculo. Quanto que eu bebo? A gente tenta usar essa média, né, de cálculo a cada 30 minutos ali, tá repondo, né, com alguns ml de água. Não vou falar quantitativo, porque isso é muito de adaptação pessoal. Eu, particularmente, me dediquei a fazer provas mais longas e eu tenho que transformar meu corpo num corpo econômico. Eu não posso ser um corpo que consome muita coisa. Porque eu posso ir para uma situação que eu vou passar muitas horas, como no Mont Blanc, eu tive 6 a 7 horas entre um ponto de apoio e outro. Então, eu tinha que ter coisa comigo de 6 a 7 horas. Já na Patagônia não é assim. Na Patagônia já tem uns pontos de apoio bem estruturados, mesmo nos 100 km, tem a cada 10, 15 km ali, e o ponto de apoio tem comida, tem bebida, tem todo tipo de coisa. Então, na época, como eu não conhecia, eu fui com a mochila bem pesada. Hoje, se eu for para a Patagônia, a mochila já vai mais levinha, vai só com o que for obrigatório, porque eu sei que tem comida e bebida a cada 15. Né? Então, você calcula isso a partir do que você consome. Tem pessoas que bebem demais, que consomem demais, então você faz a medida por aí. Leva uma mochila maior, leva mais coisa. Tem pessoas que são... Mas isso também é treinável, gente, é adaptável. Eu treinei uma época, para finalizar esse ponto, com o Paul Capel, que foi o campeão mundial de Ultra Trail, um espanhol. Foi o campeão da Ultra Trail do Mont Blanc em 2019. Né, se não me engano, foi em 2019. Ele ganhou a Patagônia agora também. O Paul ganhou a Patagônia. Inclusive, quando foi, ele se comunicou comigo, perguntando se não ia, né? Porque eu treinava com ele na época, na primeira vez que ele foi duas vezes, né? Então, assim, exatamente ele. Ele me passava treinos, né? Aumentando a quantidade de tempo e pedindo para não ingerir água. Ó, Plauto, faz 1h10 sem água. Faz 1h30 de manhã em jejum, só bebendo água no início. Acorda, bebe só 500 ml de água. E ele não é um nutricionista, né? Ele é um atleta de alta performance que se especializou em treinamento. Lá eles não têm faculdade, eles fazem uma especialização e aí passam a treinar. E eu queria, na verdade, ter a experiência de um cara daquele, né? Receber um laboratório de um cara que é um dos melhores do mundo. Então, ele me passava muito treino assim, 1h30 sem água, beber só 500 ml, fazer X tempo sem água, fazer no ritmo rápido sem água. Então, para que isso? Exatamente para transformar um corpo num corpo que começa a se adaptar àquela situação, né?
Então, foge totalmente do padrão da nutricionistazinha que vai passar a cada 30 minutos X ml de água, porque ela aprendeu no livro da faculdade. Mas o cara ganhou o campeonato mundial. O cara é o melhor corredor do mundo e está me dando essas estratégias, eu vou escutar quem? A minha esposa, que é nutricionista, aprendeu no livro, ou o cara que está na prática ganhando prova e faz aquilo no dia a dia dele, porque ele já aprendeu que aquilo ali tem dado certo. Por quê? Como eu disse, a realidade de uma prova longa necessita isso. Então a gente tem que se adaptar à realidade. Não, é isso. Foi o Plauto que falou de nutricionista. Ele tem a esposa nutricionista, não foi eu. Mas eu acho que é super importante entender isso, porque eu recebo muito consultório e eu vou continuar falando sobre esse negócio da mochila, porque eu adorei essa história, porque eu queria falar sobre isso. Mas às vezes chega no consultório, o cara fala, doutor, mas o profissional que eu fui anteriormente, ele queria que eu fizesse assim, ó. Só que a minha realidade não dá, né? Então eu atendo muito militar, muita gente de operações especiais que não condiz. A prática não é isso. A prática não condiz com você marcar o cara, 9 horas ele tem que comer. Não, 9 horas ele não pode comer. Então ele vai ter que se adaptar a isso. E lá, você está falando da mochila, eu totalmente desconhecido como era a prova, lá da Patagônia ano passado, eu fui com tudo. Eu fui imaginando uma... Vou ficar sozinho lá no meio do mato. Eu sozinho no meio do mato, levei tudo. Inclusive, tinha no quilômetro 27, você poderia antecipadamente deixar uma mochila para colocar outra coisa, só que a gente estava turistando, né? Aí fui conhecer o vulcão no dia que entregava a mochila. Não entregamos, a gente decidiu não entregar nada. Eu falei, vou com o meu conforto nas costas, né? Da minha experiência militar, vou com o meu conforto nas costas. Levei um monte de peso desnecessário. Então, mas eu tive que aprender. Eu tive que passar por isso para aprender que hoje, na prova da Patagônia, eu posso simplesmente levar um líquido que tenha isotônico ou um líquido com os repositores de eletrólitos e só. E mais a segurança, né? A lanterna, se for necessário, dependendo do horário, eu vou estar com lanterna. Na minha prova, esse ano, eu vou ter que estar com lanterna do começo ao fim. Porque eu começo no escuro e termino no escuro. E isso, um primeiro socorro, tal, mas eu já calculei. A primeira parada é com 8 km, a segunda parada são com mais 9 km, aí 11 km, depois volta para 7 km. E aí um detalhe na prova de trilha, que a gente sempre fala, né, que quando o cara está iniciando, inclusive muitos treinadores, né, eles falam, tu vai repor de 8 em 8 km, né, mas dentro de uma prova de trilha, gente, 8 km em linha reta, tu leva... sei lá, vamos estar 1h30, né? E 8 km em subida, tu pode levar 4 horas, 3 horas, 4 horas. Né? No Mont Blanc eu fiz um trecho de 10 km, eu marquei lá que eu levei 5 horas e 4 minutos, né, para cobrir os 10 km. E dentre os 2.200 que tinha na minha prova, eu era o 400 e alguma coisa. Então eu não era o da rabeira lá atrás, não. E eu levei 5 horas para estar lá, para cobrir 10 km. Então, se eu disser a cada 10 km, não... dentro de uma prova de montanha, de uma prova de trilha como a Patagônia ou outras, você tem que calcular pelo tempo. É muito mais interessante você jogar o tempo ali, né, de hora em hora, de hora e meia, você consome tal coisa e tal coisa. Então, se você sabe que desse ponto você vai passar 5 horas para esse, quando passar nesse ponto de apoio, você já enche mais um pouquinho a mochila, que você vai demorar mais para chegar nesse outro. Então, tem muita estratégia envolvida em provas de trilha, né, bem diferentes de provas na pista. Mesmo uma ultramaratona na pista, mas se ela oferecer os pontos de apoio, fica praticamente igual a uma corrida de rua. Tem muito apoio. A diferença é só o tempo e o tamanho. Essa parte da reposição, então, você tem que aprender. Você tem que entender a prova que você vai participar, tal. Não é igual. Você está numa prova aqui, você está num Mont Blanc completamente diferente. Total. Isso é super interessante. A água também. Eu já aprendi agora como é que eu vou fazer esse ano. Já tenho toda uma outra estratégia. Plauto, eu queria que você falasse do motivo pelo qual a gente está aqui hoje, que foi ontem a gente falando sobre cãibra. Não é porque é um tema que é novo, né, pessoal? A gente sabe que veio passando o tempo e os cientistas, as pessoas, as cabeças pensantes vieram afunilando as possibilidades do verdadeiro causador da cãibra. Estou falando isso porque a gente entrou nesse tema para depois chegar no momento que eu fiz o convite para o Plauto estar aqui hoje. Então, fala um pouquinho sobre cãibras, que eu sei que todo mundo tem, mas eu quero que você quebre aquele mito de põe a tesoura para parar a cãibra. Eu já escutei isso muito da minha mãe. Come banana, porque senão você vai ter cãibra. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é cãibra. E ainda tem muita gente, né? Que repercute, repassa esse tipo de crendice, né? Como eu disse até lá, disse, cara, isso é crendice, né? Para os meninos alunos lá que a gente estava ontem no grupo. Mas, na minha época da faculdade, a
A cãibra era tratada, e ainda é, né? Não existe ainda um fator determinante. A cãibra acontece por causa disso. Fez isso, aconteceu cãibra. Não existe, ainda existem muitas teses, né? E na minha época estava saindo da coisa do potássio. Não, é potássio, é banana, então é potássio, é banana que vai passar. E entrando na era do sódio. Não é o potássio, é o sódio que é o problema. Então tem que repor sal. Repondo o sal, matou, não vai ter cãibra. Então, na época, a gente foi aprendendo por essa linha. Só que, mais uma vez, a prática, né, nos ensina muito. Então, tanto a prática minha como atleta, quanto a minha prática como treinador. Né? Eu até contei nos stories no dia que eu fiz esse post, né, que a gente começou a observar que atletas mais iniciantes tinham mais cãibra, primeiro de tudo. Atletas mais iniciantes tinham mais cãibra do que atletas experientes. Então, a gente vai ver o porquê. Alguns atletas eu estou perto, ali eu consigo perguntar muita coisa, então não existe uma mudança de quadro alimentar muito grande entre um e outro. A única coisa que tinha é que esse tinha mais condicionamento que esse. Então eu comecei a ver, o músculo se adaptou de tal forma que ele conseguiu lidar com aquelas cargas e aquilo ali não é danoso para ele. E aí a gente vai se aprofundando, conversando com vários treinadores, conversando com muita gente, e aí eu comecei a perceber que realmente tinha mais a ver com desgaste excessivo do que simplesmente com um fator 100% nutricional. Não vou dizer que um balanço, uma disfunção ali eletrolítica dentro do organismo não vá potencializar uma ação de espasmo de cãibra, mas o fator é pessoas menos condicionadas, quando começam a implementar cargas, e aí cargas maiores, elas tendem a sentir mais, né, do que pessoas já bem experimentadas naquele padrão de distância. Né? Não é que a pessoa muito bem treinada não vá ter. Se ela subir de carga e aquilo for mais do que o músculo está habituado, né, aí quanto é esse mais? Eu não sei. E a gente sempre fala de carga, eu tive muito cuidado. Carga de volume, ou seja, a quantidade, e carga de intensidade. Né? Eu dei o exemplo lá, claro, de que se o cara é um corredor de 10 km, ele corre a 6 de pace, e naquela largada da outra prova, ele diz, cara, eu vou correr a 5 de pace, vou correr um pouco mais rápido que eu acho que dá. Então ele está contraindo o músculo dele de uma forma mais intensa para poder ir mais rápido, e aquela contraída por alguns minutos a mais, muitas vezes vai exceder o limite. O músculo vai chegar, opa, eu não consigo mais do que 35 minutos fazendo essa força. E o cara vai insistindo a 5, aí com 40 minutos de prova ele tem a cãibra. Então, porque ele estava adaptado a correr num padrão, o corpo dele se adaptou e moldou naquela quantidade, naquela velocidade, mas ele quis aumentar um pouco a velocidade, a intensidade. Então, muitas vezes é pela intensidade ou pelo aumento de volume, ou pelos dois. Né? Que quando eu passo por isso, como eu disse na prática, muita prova que eu larguei para tentar fazer melhor tempo, eu larguei mais rápido do que... porque você quer passar um pouco do seu ponto limite ali, e geralmente nos quilômetros finais começa a fisgar de cãibra. Aí você tem que fazer o quê? Reduzir. Quando eu reduzo a intensidade, reduzo o ritmo, o pace, passa a cãibra. Se eu aumento, começa a querer beliscar e vir de novo. Então, não era uma coisa que tinha relação simplesmente só alimentar, tinha relação com a intensidade de contração do músculo. Então, é muito mais hoje. Eu coloquei um artigo científico lá no grupo, né, para a galera ver um estudo que teve na maratona, né, que mostrou isso, que atletas que tiveram cãibra e atletas que não tiveram cãibra, um número grande dos atletas que não tiveram cãibra e dos que tiveram, fizeram antes e depois análise, e depois os atletas que tiveram cãibra, todos eles estavam com os níveis de eletrólise tudo balanceado, ou seja, estavam hidratados, né, e mesmo assim tiveram a cãibra. E os outros que não tiveram também estavam hidratados. Então, ambos estavam hidratados, mas esses tiveram e esses não tiveram. Então, qual foi o fator determinante? A maior parte dos que não tiveram relataram que faziam treinos de força. E os atletas que tiveram cãibra não faziam. Né? Então isso é só um ponto, gente. Não quer dizer... Quando a gente fala de artigo de pesquisa, não vamos colocar como verdade absoluta. Isso é só um ponto. É perfeita a explanação sobre cãibra. Eu só acrescentaria um pequeno detalhe que é, inclusive, isso. Atletas que estão muito bem treinados, que ele já sabe, ele já consegue naquele ritmo, mas na noite anterior ele teve um desequilíbrio eletrolítico porque ele teve uma diarreia. Então, são vários fatores que podem influenciar com a cãibra. A gente só quis tirar aquela ideia de que para todo mundo era falta de banana, para todo mundo era... Só tomar a cápsulazinha de sal que tá ok. Não, só a cápsula de sal. Eu sempre recomendo a cápsula de sal para quem vai mudar o nível.
O cara vai mudar o nível, ele não está adaptado àquele nível, ele vai ter que ir treinar aquele processo. E a cápsula de sal, ela entra no treinamento do processo. Da mesma forma que quem nunca usou cápsula de sal, avança muito. Não é a falta da cápsula de sal. Porque ele se alimenta com outras coisas. Porque ele busca o sódio e potássio, os minerais dele, na alimentação. E tá tudo bem, pessoal. Não é para colocar numa caixinha que todo mundo usa cápsula. Aquele menino que falou ontem, até que no grupo que você falou depois, ele disse, eu não como nada, eu como só alimento normal e dá certo do mesmo jeito. Né? Quem não conhece, porque ele é mais desconhecido lá no grupo, ele é até recente comigo, né? Disse, mas esse cara aí, ele fala isso porque ele é um corredor iniciante. Não, é um cara que tem 2,29 na maratona, aquele cara ali. Então, não é um corredor amador que corre a 2,29 na maratona, quase a melhor maratona dos maratonistas nossos aqui do estado. Então, mas é um cara de uma região de interior, digamos, bruto, né? Aquele cara que foi acostumado a tirar a energia da comida. Nem conhece suplemento. Nem conhece, o corpo dele se moldou naquilo ali, os sais, a proteína, os carboidratos, estão tudo ali no que ele come. E aquilo ali, com o treino que ele fez, ele se ajustou e o corpo consegue lidar com aquilo. Então, a gente tem que quebrar esses mitos, né? Que não é a suplementação em si, mas é a manutenção da energia que você precisa dar. O corpo precisa de energia. Gastou, igual a carro, tem que botar gasolina. Tem que botar. Agora, qual a gasolina? Aí cada pessoa vai ter a sua, né, que se acostumou, que se habituou. E cada um tem um formato. É isso. Eu tenho que suplementar? Não. Você está adaptado a suplementar? Não. Então, não inventa. Não inventa. Você pode... não, mas eu quero, a partir de agora, treinar com suplementação. Então vamos planejar a partir de agora a sua suplementação, que é completamente diferente. Da mesma forma que você pega um atleta que ele é um jogador de futebol, foi o que eu coloquei ontem lá, ele é um jogador olímpico, ele está preparado para aquilo, mas aconteceu outra coisa que tirou ele do que ele estava normalmente preparado. Então são fatores externos que não são a suplementação, não são a preparação física. Foi um fator aquém do que ele planejava. Eu falei hoje lá, inclusive, também, de uma coisa que a gente nem leva em conta, gente. A sociedade moderna hoje trabalha, como a gente acostuma se dormir tarde e acordar cedo, ou seja, dorme poucas horas. E o fator descanso, ele é primordial, né? Não adianta suplementar bem ou se alimentar bem. Treinar muito bem. Se você dorme poucas horas e o teu corpo não tem ali a capacidade de horas para se recuperar. Então, aquela quantidade de horas reduzidas vai levar o teu músculo a excesso de fadiga e tu vai poder ter câimbra, mesmo sendo um atleta bem treinado e bem alimentado, com qualquer tipo de suplemento que seja. Pode tomar o salzinho, pode comer a bananinha, pode treinar tudo certinho, mas se tu não descansa direito, tu pode ter lá na frente, pelo acúmulo de maus descansos, né? Vai ter um acúmulo de desgaste, porque o músculo precisa de horas, certa quantidade de horas para se recompor, se recuperar, se reestruturar, né? Então, se tu não dá isso a ele, tu vai quebrar lá na frente. É uma coisa que muita gente não leva em conta, que é o descanso. Eu falo não só o descanso entre séries, entre treinos, né, do dia a dia, como o descanso dormir, sono, né? Então, se não dá isso bem para o corpo, você pode tomar o suplemento mais caro que for, treinar com o treinador mais top que for, mas o teu corpo ele vai chegar num ponto que às vezes ele não vai conseguir, ou não vai evoluir ou vai quebrar. E aí, isso é legal, é fundamental. Eu não ia nem falar de sono porque eu acho que faz parte, né? Treinar, comer, hidratar e descansar. Faz parte da questão de construção muscular, de construção de um atleta. Mas aí chega aquela ansiedade do dia da prova, chega a ansiedade da semana da prova. A gente, por exemplo, que vai com atletas novos para essa prova internacional, que eu sei que vão ficar super ansiosos no momento, né? Eu já vou pela segunda vez para a Patagônia, então para mim não é a novidade da prova, não é a novidade da cidade como tal, mas eu sei que isso pode influenciar muito negativamente no atleta. Então eu acho que ele tem que estar muito bem preparado, inclusive para obedecer o horário do sono. Não, cara, mas eu não estou conseguindo dormir, eu estou bem ansioso. Mas você precisa de descansar naquele determinado horário. Cara. E aí eu queria entrar nesse tema já de descanso ou de recuperação de treinos, para perguntar, Plauto, a gente até conversou antes de começar aqui, mas para perguntar a sua experiência em relação ao uso de CBD, que pode ser usado tanto para baixar um pouco da ansiedade de um atleta, baixar um pouco daquela insônia que o atleta está tendo, ou até para recuperação anti-inflamatória. Queria te perguntar a sua experiência, ou se você queria falar alguma coisa sobre o uso de CBD. Eu tenho um grande amigo, né, que hoje é um gestor de uma empresa de CBD,
né, e convive comigo no dia a dia, e eu estava vindo de uma pubalgia, né, de uma inflamação chata que às vezes não deixa nem a gente andar, né, de tanto que dói. Até para dormir era ruim, para se mexer para um lado para o outro, que dormia nessa região da virilha, né, doía na região da virilha. E aí ele trabalhava com isso, eu já sabia e tudo, mas eu nunca tinha colocado a relação de que aquilo poderia me ajudar. Ele disse, cara, o CBD tem uma situação que pode te ajudar, uma relação anti-inflamatória aí, né? Vai te ajudar tanto na relação anti-inflamatória quanto no sono. Vamos lá. Como eu digo, a galera tem que quebrar muito esse preconceito de... Né, o CBD ainda está entrando no mercado com muito preconceito, né? E a gente tem que entender bem, depois com mais detalhes, vocês vão entender, até o Adriano aí pode falar em outro momento sobre isso, né? Existem já atletas, né, que usam, médicos que prescrevem, né? O CBD tem uma outra propriedade, né, que é exatamente essa propriedade mais medicamentosa, né, que ela, no meu caso, né, ele ofereceu para as dores da pubalgia, né, para a relação anti-inflamatória. E aí eu comecei a usar, né? Ele me passou ali uma dosagem média, né, e pediu inclusive para eu trabalhar com ele nisso, né, como um analista também, alguém que está usando e, cara, vai me dizendo aí o que está acontecendo, se está melhorando. E aí, com uma semana, realmente eu tive uma baixa no nível de dor espantosa. Eu estava numa época e eu não estava fazendo muita fisioterapia, então eu realmente relacionei ao uso daquilo, porque eu não mudei nada dos meus hábitos, apenas comecei a fazer o uso. E daí eu relatei, eu disse, cara, eu vou ficar tomando isso aí, né? Então, a partir daí a gente conversou, né? Eu até parei, porque esqueci, a gente é muito mais amigo do que parceiros de negócio, né? E aí ele disse, não, cara, vamos fechar realmente uma parceria aí para tu estar junto com a gente, usando, né? E para mim, né, vai ser algo que é muito vantajoso por conta da lesão da pubalgia, né? Mas o que eu posso dizer é que nesses meses que eu usei, nesse início que eu usei, as dores já diminuíram bastante. Então eu acho que tem muito mais a contribuir ainda. O CBD é algo que está sendo inserido ainda no mercado, e antes era com certas doenças, né, tá, que a gente viu aí em jornais aí que melhora alguns quadros de algumas doenças, inclusive bem graves, mas sabe-se também dessa propriedade dele que é anti-inflamatória, e que isso, no meu caso, serviu muito, né, e eu acho que é uma coisa que vai contribuir muito para o atleta esportivo, né? Mesmo que eu não tivesse lesão, ele disse, não, mas para recuperação muscular, recuperação articular, aquelas dores musculares, articulares pós-treino, tu vai tomando, ele vai melhorando essa relação também das dores articulares, musculares, tendinhas, né? Então eu disse, cara, manda para cá, então bora, porque quando voltar a treinar, né, agora eu estou encaixando os treinos de novo, graças a Deus as dores têm passado quase 100%, e aí eu vou precisar, né, porque vai ajudar tanto no fator recuperação muscular, quanto no fator da pubalgia para manter ali, né, o nível de dor baixo, quanto inclusive no sono. Ótimo. Eu tô perguntando isso do CBD, pessoal, porque o CBD é algo natural, né? Como o Plauto falou, ele está sendo pouco a pouco introduzido aqui no Brasil, muito pelo preconceito, mas é porque vem de uma outra história de utilização de anti-inflamatórios durante a corrida. Eu tenho uma experiência, Plauto, que eu queria até te perguntar se você conhece sobre isso. Eu fico como médico do Cabra da Peste, que é uma prova de triatlo muito longa também. Lá atrás. Então, e no final de uma prova dessa, de 14, 15 horas de triatlo, você necessita verificar todos os atletas que estão terminando. E 80% dos atletas falavam, eu falei, cara, mas você tomou alguma coisa diferente aqui durante a prova, tá? Vamos hidratar? Eles falavam, tomei Advil. Eu não sei, eu posso falar a marca aqui, que não é um preconceito, não estou falando que a marca é ruim. Não. Mas assim, 80% falavam assim, eu tomei Advil. É um anti-inflamatório, é ibuprofeno, pessoal. Mas eu estou falando, eu perguntei do CBD, porque é um produto natural, que eu acho que pode trazer grandes benefícios para sono, para recuperação, para anti-inflamatório, para diminuir ansiedades, exatamente para tentar tirar da cabeça dessas pessoas a ideia de que eu tenho que tomar um anti-inflamatório antes da corrida. Eu vou tomar, se você pesquisar na internet, você vai ver a quantidade de comentários relacionados a eu vou sentir uma dor naquela prova longa, então eu vou tomar um Advil para eu não sentir essa dor. Então eu estou te falando isso por quê? Porque o Advil já é um produto, um anti-inflamatório químico, é um produto que, se você toma ele diminui a circulação renal. Então, falando fisiologicamente falando, ele vai prejudicar
não prejudicar talvez os seus movimentos de corrida, mas vai prejudicar o seu sistema renal, que já vai estar prejudicado porque você vai estar suando. Vai estar prejudicado porque você vai estar desgastando o seu corpo. Então, para o rapaz ganhar ali uma insuficiência renal aguda, falta pouco. Mas é uma coisa que é a realidade hoje das pessoas tomarem anti-inflamatórios para correr. Mas é muito engraçado, né? Tu falar isso eu ri porque parece ser uma cultura muito forte no triatlon. Pelo menos aqui eu percebo, né? Quando tiveram os primeiros Ironmans também, eu lembro que aqui os 2 primeiros anos de Ironman, os 3 primeiros, foram Ironmans full, foi o Ironman completo. 140. Né? E eu fui lá fazer, e eu lembro a galera já colocando na bike ali, né, na bolsinha da bicicleta, os Advil ali, os negócios. Os caras já se preparando para ficar tomando. Eu disse, nossa, tu vai tomar numa prova 3, 4 negócios desses. Então, assim, é da cultura mais do tipo... Eu não vejo os corredores de rua usando em maior escala, não vejo... o pessoal, acho que das ultramaratonas deve até usar, mas não é algo muito perceptível, assim, que eu não vejo. Mas no triatlo eu tenho percebido muito, né, nos anos que eu tive mais próximo, a turma usando como esse escape da dor. Né? E eu, filosoficamente, eu sou completamente contra, não vou falar nem fisiologicamente, que foi tudo que ele falou. Né? Você está acabando com o seu rim ali, você está numa situação já que já está forçando a situação renal, porque você está se pondo numa atividade extremamente cansativa, no caso aqui extremamente quente e úmido, você está suando mais do que o normal, se desidratando, e muitas vezes não repondo a quantidade certa, porque você está em performance, então você está dando um golinho ou outro de água ali, ou de qualquer outra coisa. Então, além disso, você ainda está botando isso para dentro, então você está mascarando uma dor, mas abrindo um leque para outro problema. Então, é muito perigoso esse uso indiscriminado, principalmente tem gente que toma vários numa prova só. Né? E a gente sabe, você mais do que eu, que tem que tomar de tantas e tantas horas por causa exatamente desse efeito dele crônico. Então, eu sou filosoficamente um cara que sou o contrário em relação à situação de dor. Eu acho que se eu me predisponho a fazer provas extremas, provas longas, eu tenho que aprender a lidar com a dor, né? Eu tenho que aprender a lidar com situações difíceis sem nenhum tipo de intervenção, que a minha cabeça aprenda a controlar isso. Né? Ao ponto de que há muitos anos, há mais de 10 anos atrás, eu passei a correr sem meias, por exemplo. Eu queria ir correr com tênis mais baixos, para deixar o meu pé sentir mais o tato, para que os calos aparecessem, para que o pé ficasse mais, digamos, grosseiro, para aguentar situações mais difíceis quando eu fosse para uma prova mais extrema. Então, eu faço treinos descalço, eu dupliquei uma prova ano passado, retrasado, lá no Rio Grande do Norte, uma prova de trilha eu fiz, ela seria no sábado, eu fiz ela no domingo, 50 e tantos K, né, com 2.500 de ganho. Eu fiz na sexta-feira ela de sandália, a sandáliazinha que prendia o pé todo, e no outro dia eu fiz de tênis. Ah, tu fez isso porque tu é natureba, tu não sei o quê? Eu disse, não, você não me vem correndo de sandália um dia a dia. Mas eu queria preparar o meu corpo, o meu pé, a minha situação, para a minha travessia de 200K que eu faria um mês depois dessa prova. Então, eu ia correr na beira de uma praia, com areia entrando, rasgando o meu pé, aquilo ia causar dor, ia causar muita situação de sofrimento emocional, ou seja, você ia querer desistir. Então, para que eu vença barreiras de dor, eu tenho que paulatinamente colocar situações dolorosas para que eu aprenda a lidar com isso. E não simplesmente tente mascarar a dor usando uma medicação ou usando um equipamento para tentar burlar essa dor. Eu prefiro ir com tudo. Eu disse, cara, pode arrancar o dedo aí, eu vou prender aqui, travar os dentes e vou continuar. Porque eu estou no meio da situação e eu tenho que terminar. Então, eu acho que eu lido com a dor dessa forma. Né? Eu sou um cara que tem um manejo de dor, segundo, né, o psicólogo que lidava comigo, muito bom, porque eu não deixo dores físicas me abaterem. Eu, emocionalmente, que às vezes é o meu ponto fraco. Quando eu estou numa situação de prova e acontece alguma coisa injusta que me dá uma sensação de revolta, aquilo ali me desregula completamente e eu não faço tão bem. Mas situações de dores físicas eu consigo lidar bem. Então, filosoficamente, eu nunca uso remédio nem em casa, com dores em casa. Procuro relaxar, procuro tomar água, procuro tomar uma coisa mais natural do que usar um medicamento. Tá sentindo dor de cabeça? Ah, toma tal remédio. Não tomo. Vou relaxar, pode ser desidratação, então vou beber água, vou tirar telas, tirar o celular, tirar o computador, ficar um tempo de olho fechado. Né? Então, eu vou por esse lado. Top. Não, buscar as formas naturais de alívio. Inclusive, Plauto, desde antes quando eu comecei a treinar para a Patagônia do ano passado,
eu tirei o relógio. Claro, você pode fazer um cálculo, você pode analisar ali a sua distância, eu faço ali pelo Relive, eu faço o meu trajeto, mas eu tirei o relógio que me transtornava quando eu olhava e via a frequência cardíaca. Aí eu, vixe, acho que tá alta. E me sabotava, Engraçado. porque eu estava muito bem, mas eu olhava a frequência cardíaca. E aí eu comecei a utilizar o que a gente chama de a sensação de esforço. Então eu falo, tá puxado agora, vou diminuir a velocidade. E aí eu vou. Aí agora não, tô mais leve, tô mais tranquilo. E aí eu vou pela sensibilidade de esforço. Cara, esse hoje é o melhor parâmetro de avaliação de um atleta, que é a PSE, Percepção Subjetiva de Esforço, né? Que se o atleta consegue lidar bem com suas percepções, ele vai sempre atingir o ponto limite e nunca vai passar tanto e nunca também vai reduzir tanto, porque ele sabe onde estão os pontos ali, né, que o corpo dele precisa lidar. E se o atleta conversando, o treinador que sabe conversar com esse atleta e entender bem disso, ele vai saber que aquele atleta vai tender a evoluir muito. Então, geralmente, os bons atletas, né, vamos partir lá para os quenianos, que seja, eles têm uma excelente percepção subjetiva e eles ligam muito pouco para o que está ali no relógio. Eles já têm uma dominância de ritmo muito boa. E hoje, isso é como a gente discutindo com os treinadores lá, né, é o melhor preditor, né, para se controlar a carga. Né? Ah, não, é X frequência. Não, o cara que tem essa percepção aguçada, ele não precisa, ele já está sentindo que ali é o ponto. Ele não precisa passar daquilo. Então, é algo que atletas mais experientes têm, né, e atletas mais iniciantes deveriam buscar fazer, né, treinos de vez em quando sem um relógio. Porque se o cara fica muito dependente, ele pode ter 10 anos de corrida, como eu já vi alunos em assessorias, por exemplo, que você tira o relógio, o cara parece um cego. Mas é isso que eu ia dizer agora. Não consegue, pô, cara, eu não sei que ritmo, o cara vai num ritmo forte, aí o que é que tu percebe como forte aí pra ti? Eu não sei, porque o meu forte é 4,20, mas eu não sei o que é 4,20 correndo, entendeu? Então, eu disse, mas quando tu tá 4,20 no relógio, tu não percebe como é que tá a tua frequência, como é que tá a tua movimentação mecânica, para tu mentalizar isso e externar isso no movimento. Então, a corrida, eu costumo dizer que para o iniciante ela é de fora para dentro, né? E para o cara experiente é de dentro para fora. Porque o atleta mais experiente, ele consegue internalizar, ele consegue se perceber de dentro para fora. As reações que o corpo dele está lidando, está dando para ele ali. E o atleta mais iniciante, ele não sabe ainda fazer essa leitura, então para ele tudo tem que vir de fora para dentro. Então ele tem que ter um relógio para dizer quanto que ele está, tem que ter um apito para dizer quantos quilômetros está chegando, tem que ter um suplemento para ele se sentir bem, para ele saber que... Porque, inclusive, a percepção leva a essa relação de suplemento também, né? Porque você pode estar sentindo necessidade de algo, né? E naquele horário pré-determinado, você está calculado para comer outro algo. Mas tu está sentindo vontade, tu chega lá na Patagônia, tem uma mesa de coisa, aí tá dizendo que tu tem que comer coisa, aí tu olha para aquele negócio, pô, mas tô com vontade de comer isso aqui, mas não vou comer porque tá no livrinho do nutricionista que me passou que eu tenho que comer. Então, não, às vezes é o instinto, o cérebro dizendo, cara, eu não quero muito esse tipo de alimento aqui não, eu quero esse. Bota isso daqui para dentro, esse alimento mais salgado, não bota muito esse doce não, porque agora eu tô com vontade disso. Então, prestar atenção nisso, nessas coisas mais internas, geralmente são os atletas mais experientes, né? Eles conseguem lidar com a corrida mais de dentro para fora. E os atletas mais iniciantes é muito ainda de fora para dentro. E quando eles passam a querer aprender, eles começam a ir para esse lado aqui. O lance é querer aprender, né? A tirar essa dependência realmente, né, de fatores externos. Ajuda muito a controlar muita coisa, mas a gente não tem que ficar dependente deles. Cara, eu vou colocar meu óculos aqui, porque eu acho que agora eu me senti um cara experiente, né? Total. Não estou usando relógio, eu tô... Realmente é isso. O que você vai levar para comer na prova? Não sei ainda, não sei. Eu estou fazendo testes, né? Eu estou entendendo que num aclive muito intenso, eu estou gastando muito quadríceps, eu acho que eu vou ter uma maior exigência. Então, isso que o Paulo falou, pessoal, é tipo, eu tenho que tomar um pré-treino. Todo dia eu recebo gente falando isso lá no consultório. Doutor, mas qual pré-treino que eu vou usar? Eu falei, eu não sei. Quando me perguntam, se você olhar, eu tenho aqui do meu lado lá no consultório, do meu lado esquerdo aqui, eu tenho 6 modelos diferentes de pré-treinos.
E o paciente fala, qual pré-treino que eu vou usar? Eu falei, não sei. Eu não sei qual o pré-treino que você vai usar. Eu vou te dizer que todos eles, ou um tem cafeína, o outro tem taurina, o outro tem betalanina e tal. Eu vou te dizer o que tem dentro deles. Mas qual vai fazer bem para você e qual a intensidade do seu treino a partir de estar usando ele ou de não estar usando ele, é a percepção do corpo. Pronto, perfeito tu falar disso daí, porque tu me lembrou de uma história que eu tive algumas semanas atrás com um aluno que me procurou. Há muito tempo ele não falava comigo e ele disse... professor, eu tô treinando pouco, eu tô me sentindo indisposto, me sentindo cansado, né? Não tô conseguindo render nos treinos, que eu tô me sentindo mais cansado. Qual é o melhor pré-treino para eu tomar para eu vencer isso? E aí eu primeiro que não vou dizer nem prescrever que pré-treino seria o ideal, né? Mas eu primeiro fui investigar, eu disse, cara, vem cá, eu sei mais ou menos o tipo de trabalho dele, e aí eu disse, cara, como que está o teu descanso, o teu sono, né? Porque antes de você tomar algo que dê aquele pump para você precisa estar com as outras relações bem balanceadas, ou seja, você precisa estar descansando bem, você precisa estar treinando direito dentro da sua demanda de carga. Aí eu fui para o primeiro treino, o histórico do treino. Às vezes, na semana não dá para eu correr nada, corro uma vezinha, aí no final de semana eu faço 20, 25. Então o cara não estava fazendo a sequência de treino na semana porque estava puxado de trabalho e fazia logo uma pancada mais longa no final de semana de uma vez só. E querendo fazer dentro dos tempos que ele tinha em média antes, quando estava com o maior tempo para treinar. Aí eu disse, cara, já está errado aí, a gestão do treino está errada. Tu já está trabalhando muito e está querendo treinar todos os treinos da semana em um dia só no final de semana. Então, uma coisa já está errada. E como é que tá? Eu durmo 3, 4 horas. Eu sou dono de uns negócios aqui, o negócio está aqui. Então, o cara, na verdade, ele disse, antes do pré-treino, cara, tu tem que se preocupar com que tu vai descansar, tu vai dormir, né? O estresse também é um provocador, inclusive, de sensação de mal-estar, de aquela murrinha que a gente chama aqui, que é o cansaço, a vontade de não fazer nada. O próprio estresse emocional provoca isso. Então, eu disse, o estresse junto com poucas horas de sono, junto com um treino todo desregulado e maluco. Tu tá, cara, precisando regular isso. Não precisa tomar um pré-treino. Tu continuar com a vida desregulada, tomando esse pré-treino, não vai adiantar de nada. Tu vai gastar dinheiro num suplemento que não vai dar o que precisa dar. Então as pessoas, elas confiam muito, mais uma vez, num agente externo para poder ajudar a situação que ela quer, confiando naquilo como algo milagroso. Eu vou tomar um pré-treino e eu vou ficar ligado e tudo vai ficar melhor. Mas o cara dorme 3 horas por dia, se preocupa pra caramba, está estressado com o trabalho e ainda não está treinando direito. Então, não tem como o cara ter esse ânimo pra... É basicamente a gestão da vida dele. É porque, assim, isso é uma coisa que é legal, porque semana passada abriram as inscrições para o Ironman de Fortaleza, novembro. E aí, doutor, você não vai fazer não? Você não vai fazer não? Por quê? Eu tenho uma dívida com o Ironman porque eu não concluí, né? Eu me afoguei no Ironman 2018, eu acho, e não concluí. Mas por falta de gestão de tempo. Eu não treinava como deveria treinar, eu estava preocupado com plantão e com trabalho, e a gente tinha aberto a clínica naquela época, então tinha um monte de coisas e não era a prioridade o treino na minha cabeça. Então aquela prova foi só para carimbar o que a Daniela sempre me falava, cara, você não está pronto para essa prova, não é o momento fazer essa prova. Né? Não vai, mas a teimosia fez com que eu fosse. Escuta a mulher, né? A mulher fala. E aí, cara, cuidado, esse vídeo aqui, cara, ela vai falar, tá vendo? É isso aí, ó. Eu não falei. Por quê? Porque a gente estava até um tempo atrás nessa loucura de novo agora. E aí, Daniela, vamos parar, nós estamos indo para a Patagônia de novo e vamos focar no negócio aqui. E aí agora a gente está super focado. E ela ainda treinou comigo uns meses. A gente está com uma gestão boa de tempo, assim, de treinar todos os dias. É isso, administrar e ver se é o momento. Cara, é o seu momento. E aí eu tô falando desse negócio do Ironman, porque os caras, e aí, doutor, você vai se inscrever? Eu falo, cara, não tá nesse momento. Eu não vou conseguir incluir um treinamento de triatlo, que eu respeito muito quem treina triatlo pelo desgaste de um treino desse, mas eu não consigo incluir na minha realidade hoje, do ano de 2023, eu não consigo incluir um treino de triatlon, porque eu tenho alguns calendários esse ano de congresso, de palestra, de provas, enfim, que eu não pretendo incluir o triatlon agora. Então, as pessoas também têm que entender isso. Não dá para fazer todas as provas porque a sua galera está fazendo. Não, meus amigos todos vão
Cara, mas não dá. Eu tenho várias pessoas, vários amigos indo para o Ushuaia. Até porque o Ushuaia é em agosto. Vamos, doutor, doutor. Eu ia falar. Cara, não, eu não neguei ainda, hein? A Coronel também me ligou ontem. Vamos, eu não neguei ela ainda. Tá te perturbando. Eu não, o Plauto me falou, vamos para. Eu não neguei ainda, né? Porque dá para encaixar. Eu acho que dá para encaixar. Patagônia abriu, Ushuaia, e depois tem Paraty. Eu acho que cabe, mas eu tenho. Mas eu tenho que pensar ainda. Mas eu vou para o turismo, né? Não é performance, não é nada. Eu vou para turistar mesmo, eu vou para conhecer a prova. Vai ser um desafio, eu acho muito legal participar. Eu acho muito legal vocês colocarem o esporte na vida de vocês, não só na fase competitiva, porque tem pessoas que estão para performance, né? Talvez você seja bom em uma determinada modalidade, mas talvez você possa ser beneficiado da prática de outra modalidade ou de outra forma daquele esporte. Viajar com a família. A gente começou a correr essas corridinhas aqui de montanha no Ceará exatamente para ter um lazer no final de semana. A gente ia, vamos para a cidade, vamos para Guaramiranga, que vai ter uma prova no domingo. A gente ia na sexta-noite, aí curtia o hotel e depois no domingo a provinha. Começou com uma história de turismo, e aí depois você viu que a gente fez todas as etapas aqui do Ceará, e aí agora já saímos. E a ideia é planejar, fazer calendários exatamente para utilizar o esporte, apesar de ser o nosso estilo de vida ser esportivo, mas utilizar o esporte também como qualidade de vida, como um lazer, como um turismo. Perfeito. Eu esse ano, como eu te disse, virei a chave, né? O treinador está mais aqui focado do que o atleta. Mas o atleta está no modo disso aí, de diversão. Eu quero estar ganhando experiências, conhecendo pessoas e lugares novos. Por isso que, ano passado ainda, disse, cara, o que é que falta ainda? Eu fui para provas na Patagônia, provas em vários outros lugares, que inclusive teve um banho de nevasca na Patagônia na época, nevou, foi bem frio, mas ainda era uma situação montanhosa. Quando vocês verem um vídeo lá, Patagônia Run, é tudo ainda verdinho, são montanhas verdes, mas não me engane não, é muito frio, né? Lá dá um frio, só que deu uma sensação, uma nevascazinha no cume quando eu tive, ficou branquinho, aquela coisa. Mas eu queria ter uma realidade mais extrema. Disse, cara, eu quero correr na neve, ir para uma prova de neve. Pensei em provas mais extremas, mesmo na Antártida, e aí eu vi a Montandu, né, que tem no Ushuaia, e eu queria muito conhecer o Ushuaia, independente de corrida. Disse, cara, é o fim do mundo, eu quero conhecer o fim do mundo, né, porque o apelido é fim do mundo mesmo. Então, e aí as minhas filhas chegaram, meu sonho é conhecer a neve, essas montanhas, que eu mostro filme de montanhista para minhas filhas desde que elas nasceram. Tá, pai, eu queria conhecer muito uma montanha dessa, não sei o que. Eu disse, cara, vou tentar levar a família, minha esposa também não conhece a situação de neve, então a ideia é ir com toda a família para curtir, aproveitar e correr também, né? Então, eu vou só correr, elas não vão, né? Mas a ideia é ir migrando em lugares e tendo essa dimensão agora de conhecer lugares, culturas e pessoas. Então, a minha meta maior é o Ushuaia em agosto desse ano, mas eu vou correr várias provas no Nordeste, em cidades aqui do Ceará, todas que eu puder, né? Esse ano eu quero estar na maioria das provas. Vou sair do protocolo, como eu disse, atleta, de treinar muitos meses, focar numa prova para poder ter a melhor performance possível, e vou para muitas provas para me divertir, inclusive em distâncias diferentes, para poder, às vezes, só com minhas filhas, aproveitar distâncias menores, correr com elas, né, incentivar. Então, eu acho que é um outro olhar que a gente pode ter sobre o esporte, que é a gente ir sem a neura da competição, porque a competição às vezes deixa você um pouco meio neurótica, você quer o resultado, então você fica ansioso. Quando você vai sem isso, é muito bom, você vai se divertir. Eu sou apaixonado por esportes, eu acho que é por isso. Porque eu nunca fui bom em tudo, no que eu fazia, nunca fui bom. Nunca fui bom jogador de futebol. Eu acho que tudo é certo, né? Tudo acontece no tempo certo. Eu com 17 anos eu lesionei o joelho, e o médico falou, você nunca mais joga bola. Nunca mais joga bola. Sabe que é um menino fanático de futebol, o médico fala pra ele, você nunca mais joga bola. Fiquei muito tempo engessado e tal. E realmente me frustrou naquela ideia, mas aí eu entendi que era porque eu tinha que fazer outra coisa. Então já joguei rugby, machuquei a clavícula, aí já na bicicleta, já fiz várias coisas. Como eu nunca fui alta performance nos esportes, eu sempre fiz com a ideia de curtir. Então eu me divirto muito nas provas, eu sofro na prova porque nem sempre com a vida de plantão, até então, né, naquela época,
eu não me preparava bem. Hoje não, hoje eu desfruto, hoje eu tenho uma mente mais blindada para essas coisas de dor, de esforço, eu consigo ver a parte boa das coisas, então eu vou para o esporte. O esporte faz parte da nossa vida hoje, exatamente para ser a nossa diversão. O kite, por exemplo, o kite tem esforço também, a gente está exposto ao sol. É tudo para diversão. Eu quero, ainda tenho muitos projetos, né, além da competição. Né, tenho projetos, inclusive, com esse amigo que é do CBD, da empresa de CBD, né, para a gente explorar situações aqui dentro do Ceará, regiões que tem serras, né, que tem partes rochosas. Ele é um escalador top de linha, é um cara que foi um dos pioneiros na escalada aqui no Ceará. Então ele cara, vamos juntar, tu que corre, gosta de correr nas trilhas, com a gente aqui que é da tribo da escalada, vamos fazer um documentário, alguma coisa, explorar novos lugares. E aí a gente já chamou o Tavares, que é um filmmaker, né, dos melhores, é um parceiro nosso também, que faz as minhas imagens. Então chamou tudo, formou um grupo ali. A gente ainda tem uns projetos na cartola de explorar regiões aqui do Ceará e depois talvez expandir para o Nordeste, e fazendo esses docs aí, mostrando os lugares e mostrando os esportes de natureza que podem ser feitos naqueles lugares, independente de competição, mas para ir com a turma de amigos e aproveitar, né, aquilo ali. Então eu sou um cara que gosto muito desse, um free lifer, né, um cara que gosta muito da vida livre, né, eu não gosto de ser preso a nada e nem ser preso à competitividade. Né. Muita gente cobra, porque eu já tive um resultadozinho ou outro em corrida, pô, cara, mas tu devia treinar mais. Eu disse, cara, mas não quero, eu quero curtir quando der, assim, cara, vou treinar um pouquinho, eu acho que dá para eu correr bem isso daqui, eu vou, né? Mas eu não quero ser preso, né? Porque eu vejo muita escravidão mental, né? Quando o cara vai muito pro lado da performance, porque ele fica neurótico quando ele não consegue resultado, quando ele não consegue performar em treino, ou quando ele tem uma pequena lesão, né? E aí, isso inclusive atletas amadores, que tem seus resultados bonzinhos ali, mas ele vai ter que reduzir porque o trabalho dele aumentou a carga horária, porque ele teve um filho recém-nascido e agora tem que ajudar mais em casa. Né? Aí eu vejo situações assim. E eu lido com o esporte da mesma forma, apesar de amar a performance, mas eu também amo demais o esporte livre. Esporte que é praticado simplesmente pelo amor ali, de estar ali sentindo aquelas sensações. Né? Então, por isso que eu gosto tanto de atleta iniciante. Gosto demais. O pessoal fica com essa coisa, o Plauto é o treinador dos ultra. Não sou treinador do... Os que aparecem muito no Instagram é porque eles postam muito, né? Que ganha aqui, ganha acolá. Graças a Deus a gente tem tido muitos resultados. Né? Finais de semana seguido com atletas ganhando provas e por aí, né? Então a gente tem sim uma dimensão de atletas que conseguiram performar mais e estão conseguindo, e está vindo uma leva nova aí. Esse ano vocês vão ver mais gente por aí nos pódios da vida, tenho certeza. Mas eu adoro os atletas iniciantes. Né? Os atletas mais iniciantes, eles me dão essa dimensão de estarem fazendo aquilo ali pela paixão. Né? Como tem uma senhora que eu treino de uma cidade do interior que corre 10 km para 1h20. 1h15, e ficou morta de feliz porque fez 1h07 num 10 km. Então, assim, feliz da vida porque faz a corridinha dela melhor. Então, eu fico muito feliz com isso. Né? A forma que ela me agradece e tudo. Então, assim, para mim, do mesmo jeito que eu fico feliz com a Alana ganhando uma prova, que é um atleta já de performance. Então, essa dimensão a gente não pode perder. Né? Não pode ser cego. Tem treinadores que amam muito a performance, né? Mas a gente tem que ser mente aberta em relação a isso. O esporte ele é lindo em todas as suas vertentes. Né? Ninguém é melhor no esporte porque tem mais performance nele. Não, a gente tem que ser apaixonado pelo que faz e gostar do que está fazendo. Isso é o mais importante. Não, até porque tem muita gente hoje que tem uma parede cheia de troféu, de medalhas, mas que não viveu, não está feliz, né? Porque ele não está conseguindo encontrar no esporte o que é realmente a felicidade, porque ele passou muitos anos só pensando na performance. Eu não tenho crítica nenhuma com quem faz o esporte dele, o estilo de vida e tal. A gente, não estou falando do meu caso, o Plauto está falando do caso dele, decidimos viver felizes com o esporte, praticando modalidades esportivas, incentivando outras pessoas. O que eu fico feliz que você está falando de senhorinhas com 10, cara, a pessoa me escreve e fala, doutor, minha calça diminuiu, tá? Cara, não é a roupa que mexeu, foi você que evoluiu. Então, pequenas evoluções. E sempre me falam, doutor, você deveria também ensinar outros médicos. Não, a nossa ideia é ensinar pessoas comuns a se transformarem. Essa senhora que você conquistou junto a ela 10 quilômetros, você transformou a vida dela. É outra pessoa. Então, quando eu pego uma pessoa que eu quero
ajudá-la, eu prefiro as pessoas que precisam ser ajudadas para mudar o estilo de vida, para mudar a forma que vê uma alimentação, que vê um esporte. A gente começou no kite com um preconceito antes de que o kite era para alta performance, o kite era só para pessoas muito fortes, porque tinha que segurar aquilo. E a gente encontrou um casalzinho de pessoas de mais idade fazendo. Falei, não, então dá para todo mundo fazer. E a gente entrou na modalidade. Então, acho que o esporte é mais ou menos isso. Você gostar do que está fazendo, mas estar satisfeito com aquele momento, sem a obrigatoriedade de resultados. Apesar de que eu sei que tem pessoas que gostam, que vivem, e tá tudo bem, tá, pessoal? Então é isso, né? Eu não sei se você tem mais... Não, eu queria era só a mensagem final, porque senão eu vou pedir pro Plauto dar o recadinho final, olhando para lá, Plauto, para que você... primeiro, obrigado, né? Antes de tudo, obrigado pela sua presença, mas para que você inspire mais pessoas. Você já tem um know-how gigantesco de performances diferentes, então você consegue colocar as pessoas no momento dela, no nível dela. Isso é muito importante de um treinador, isso faz uma grande diferença. Não basta você formar educação física e virar um treinador. Você já está habilitado, talvez, mas é mais do que isso, é você conhecer uma pessoa, o que ele trabalha, como é que é o seu dia a dia, como é que você dorme, para que você realmente... Hoje em dia a palavra coach está sendo muito utilizada, mas se você analisar, os verdadeiros coaches, ele conhece a pessoa por dentro, ele conhece o dia a dia, ele conhece a família, tá? Então, você já tem isso muito enraizado, né? Os seus atletas, eu percebo que eles têm isso como, meu professor, mestre, Plauto e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco, para despedir das pessoas, como se você fosse o coach, como se você fosse o treinador de quem está assistindo ali agora, tá? Fala só um pouquinho mais perto do microfone, mas eu quero que você fale olhando para eles ali, para que eles se sintam você como o treinador deles. Perfeito, eu tô me acostumando com esse troço aqui, é muita coisa para mim. Eu sou um cara meio do mato mesmo, mas vamos lá. Eu gosto só do meu celularzinho assim na frente, né? Todo dia, mas isso aqui eu tô acostumado não. Mas o que eu posso dizer, galera, é que busquem sempre as coisas que lhe dão mais prazer e felicidade, né? Nunca deem ouvido para as críticas externas. Muitas pessoas sofrem com isso. Às vezes elas querem muito uma coisa, mas elas ouvem às vezes críticas de pessoas até próximas, que não é uma crítica negativa, são pessoas que às vezes querem, não vai por aí, isso aí é muito para ti, e aí você acaba que não vai ou se frustra. Então, primeiro de tudo, busque se conhecer e olhar para frente e ir atrás daquilo que mais você deseja, né? Quando você sabe onde você quer chegar, aí você passa por cima de todas as coisas que vão acontecer, de todas as barreiras. E aí o treinador está ali para ser aquele cara que está no meio do caminho para lhe dar a mão e lhe ajudar. Bora, e guia você um pouco, direciona, vai por ali, vai por aqui. Ninguém tem uma performance melhorada por conta de um treinador, né? Um treinador, ele vai ser o orientador, o guia daquela pessoa, né? Aquela pessoa, ela vai aprender a lidar mais consigo mesma a partir de um bom treinador. Então, eu acho que esse tem sido o meu trabalho, né? Que é muito mais além do que desenvolver atletas, é desenvolver pessoas, né? Eu sempre busco entrar na vida delas e perguntar se elas estão felizes com o que elas estão fazendo. Mesmo com atletas que têm atingido excelentes performances, ganham suas provas, mas eu digo, cara, tu quer ir por aí, né? Tu tá bem com isso, né? Professor, eu quero ir para tal coisa, mas por quê, né? Então eu sempre busco saber o porquê, não simplesmente. Então a ideia do treinador Plauto é essa, é esse cara que vai entrar, né, na vida do atleta e tentar descobrir, e junto com ele, o que é que está deixando ele mais feliz. Às vezes o deixar mais feliz é pedir para ele reduzir um pouco, gente. Tem gente que às vezes está numa pressão tão grande de se cobrar para fazer uma performance maior ou aumentar uma distância porque outros estão dizendo que ele tem que fazer, e às vezes aquilo não está sendo bacana para ele. E às vezes ele reduzir, dar um passo para trás, vai deixá-lo mais feliz naquele momento. Então esse feeling, né, tem que existir, né? Você como atleta, vá atrás sempre com responsabilidade, paciência, respeitando o processo, mas vá atrás de buscar sempre novos desafios que lhe deixem feliz, né? Se a corrida está te deixando feliz, vai acontecer isso daqui que tem no óculos, né? Você vai correr para viver, você vai estar correndo, sentindo, né, que a corrida está transformando a sua vida, não simplesmente fisicamente, mas num todo, né? Você vai estar ali saindo daquele, independente da posição, né? Você está saindo com aquela sensação maravilhosa de dever cumprido. Cara, então, pessoal, não tem nem mais o que dizer, né?
Só posso prometer que eu vou usar esse óculos. Você tem algum atleta lá na Patagônia? Não, esse ano não. Então vai ter. Pelo menos vai ter o óculos lá do Correr para Viver. Cara, adorei sua presença, Plauto. Queria deixar aberto aqui o espaço para... Vou mandar um presente lá. Vou mandar para que você entregar para uma pessoa lá, para o Mariano, lá, beleza. O organizador do evento. Sim, vamos. Eu levo com todo prazer. Deixar aberto aqui o espaço para quando você quiser voltar, tá? Foi ótimo. Foi ótimo você ter aceitado, surpreendeu muito. Você falar, pô, só marcar horário. E você ter aceito vir aqui hoje. Fico muito feliz de você possa ter transmitido isso para o pessoal. Agradeço você que está assistindo, que assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no nosso canal, de colocar aqui nos comentários o que você achou do professor Plauto, o que você queria ter perguntado a ele. Depois ele, com certeza, eu transmito para ele a pergunta. Escreve aqui embaixo que eu mando lá para o canal dele, eu peço para ele responder aqui em vídeo, eu mando ele responder para você. Não esquece, inclusive, também de visitar o canal dele, que está lá embaixo aqui nas descrições. Vou colocar o endereço do canal dele. Tá aí na tela, olha aí. Instagram. Tá aí lá no Instagram. Do Instagram. Oi? Tem, não, então fica tranquilo, a gente vai fazer você chegar até o professor Plauto para que ele possa responder a sua dúvida, se você quiser conversar alguma coisa com ele, tá bom? Então, obrigado, não esquece de curtir também esse vídeo, de colocar sua crítica, a gente está aberto a qualquer coisa. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.